estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. E nessa aula eu te convido a ir para um espaço completamente diferente. Você tá vendo quanta coisa tem aqui de informação? São muitos chapéus, né? E o que será que esses chapéus vão trazer para você? O que será que eu tenho para te contar? Você consegue fazer a relação com alguma história que você já conhece? Que tem alguém que faz chapéus? A história que eu vou te apresentar tem o nome de O Chapeleiro. É uma das histórias do Flávio de Souza. Você já conheceu algumas aqui nas nossas aulas de literatura. Ele faz uma mistura com o título da história, embaralha as letras, dá um nome completamente diferente e mostra um outro personagem. E agora, já pensando aqui nas histórias que você já viu este ano nas aulas de literatura, será que tem alguma que traz alguma história que tem algum chapeleiro? Se você já fez a relação, ficou fácil, né? Se você não fez, tudo bem. Pela história, você vai conseguir descobrir, tenho certeza. Mas antes de a gente mergulhar de vez nessa história e conhecer uma versão diferente para uma história clássica, eu quero que você pense em todos os espaços de leitura que temos pela cidade. Você gosta de ler em que lugar? Na sua casa, pode ser na escola, se você já voltou para a escola. Em que outro lugar você gosta de ler? Porque a gente tem uma proposta muito bacana aqui para pensar a literatura nos espaços diferentes. Olha que bacana, se for a leitura aqui, no meio de um monte de chapéus. Então, eu vou te fazer um convite muito especial. O convite de apresentar um leitor pela cidade. Aqui, pela nossa cidade, de Curitiba. Lugares que você lê. Se for possível, tire uma foto ou filme um pedacinho de você fazendo uma leitura que você goste em qualquer espaço da cidade, que você já pode ter até alguma foto ou pode fazer agora para esse momento e mandar para a gente aqui. Então, faça isso e mande lá no nosso endereço eletrônico. Lembra lá? falaleitorliterário@gmail.com. Isso, você pode compartilhar com a gente vai poder mostrar o quanto as nossas aulas estão chegando em todos os cantos da cidade, a literatura está presente. Eu vou adorar receber a sua foto ou o seu vídeo, ficarei aguardando. Enquanto isso, eu vou olhar aqui, ver que história a gente tem aqui no meio desses muitos chapéus. E, opa, a pergunta é, que história é essa? Do Flávio de Souza. Que história será que é essa? Você já conheceu algumas, são 3 livros, esse é o terceiro. E temos muitas histórias divertidas aqui. A que a gente vai ouvir hoje é a primeira história do livro. E o título da história é esse: Drei, Lhamas, Vá, Sapo, Sai, Linka. Ou O Chapeleiro. Acho que ficou bem mais fácil, né? Pensar em O Chapeleiro. Mas vamos ver o que tem nessa história. E se você prestar bastante atenção a todos os detalhes, logo vai conseguir identificar essa história. Então, vamos lá. Era uma vez um menino inglês chamado Nigel Stuart, que era filho de um alfaiate e uma modista. O casal Stuart morava na parte de cima de uma casa. Na parte de baixo dessa mesma casa, de um lado, o Sr. Stuart confeccionava costumes, ternos, paletós sob medida.
No outro lado, da parte de baixo da casa, a senhora Stuart confeccionava vestidos, saias e blusas sob medida. O Nigel tinha um irmão mais velho que era sapateiro. Ele fazia sapatos sob medida para homens, mulheres e crianças. Nigel tinha também uma irmã mais velha, que era luveira. Ela fazia luvas sob medida para mulheres, homens e crianças. Antes do Nigel nascer, quando ele ainda tinha o tamanho de um feijão e estava bem quietinho dentro do útero da senhora Stuart, já ficou decidido que ele ia ser um chapeleiro. Ele ia fazer cartolas, chapéus e bonés sob medida para homens, mulheres e crianças. Com tantas coisas feitas sob medida, dá para imaginar qual era o objeto mais importante da casa da família Stuart. Era o metro. 2 vezes por semana, o senhor Stuart media a altura do Nigel. Quando o caçula da família Stuart atingiu a altura de 1,20 m, ele passou a passar todas as tardes na oficina de um chapeleiro como aprendiz. Eu contei que isso aconteceu quando ele atingiu 1,20 m. Na verdade, na Inglaterra, eles usavam e ainda usam outro sistema para medir as coisas. Em vez de centímetros, metros e quilômetros, eles usam polegadas, pés e milhas. Se você já sabia disso, muito bem. Se não sabia, muito bem também, porque acabou de ficar sabendo. Então, de manhã, o Nigel ia à escola. De tarde, ele ia para a oficina do chapeleiro. De noite, depois de tomar banho e jantar, e antes de ler um capítulo de livro e deitar para dormir, o menino ensaiava com seus pais e seus irmãos músicas que eles cantavam e sapateavam. Isso era o que ele fazia durante a semana. Aos sábados, o pequeno Stuart ajudava os pais e os irmãos a varrer, lavar, limpar e espanar a parte de baixo da casa. E, aos domingos, ele cantava no coro da igreja e ajudava os pais e os irmãos a espanar, limpar, lavar e varrer a parte de cima da casa. Por causa de tudo isso, o Nigel não teve muito tempo, ou melhor, tempo nenhum para brincar depois que atingiu a altura de 1,20 m. O resultado de tanta ocupação e falta de tempo livre foi que dentro do Nigel foi se acumulando muita vontade de brincar. Quando o Nigel se formou e começou a trabalhar na parte de baixo da casa da família Stuart, ele só fazia chapéus brincalhões. E por isso, ele passou a ser chamado de chapeleiro maluco. Alguns chapéus feitos pelo Nigel podiam ser usados em festas à fantasia, bailes de carnaval e noite de Halloween. Esses chapéus cabiam na cabeça de pessoas e tinham a forma de cesta de frutas, teclado de piano, navios fantasmas e outras coisas desse tipo. Outros chapéus que saíam de dentro da cabeça do Nigel não eram próprios para a gente, porque eram cartolas para baleias machos irem assistir a ópera, chapéus de palha para cabras e bodes comerem café da manhã, e chapéus coco
para macacos com duas cabeças. Numa certa primavera, o Nigel fez chapéus bem pequenos para cabeças de pregos e menores ainda para cabeças de alfinetes. E, num certo inverno, o chapeleiro maluco fez chapéus lareiras que podiam ser acendidos. Mas quem usasse um deles corria o risco de ficar seriamente queimado. A maioria dos chapéus do Nigel não era vendida, porque naquela época as pessoas usavam chapéu sempre que saíam de casa e ninguém gostava de usar chapéus próprios para palhaços, a não ser os palhaços. Mas os pais do chapeleiro maluco não brigavam com ele, nem o obrigavam a fazer chapéus normais, porque todo mundo queria visitar a casa da família Stuart para ver os novos chapéus malucos do Nigel. Com isso, o alfaiate, a modista, o sapateiro e a luveira Stuart acabavam ganhando novos clientes. O Nigel ficou muito famoso na cidade onde morava, mas ninguém o chamava de chapeleiro maluco, porque isso seria bem rude. Ele era chamado só de chapeleiro. Ninguém precisa chamar ele de maluco, porque todo mundo sabia que ele era maluco. Isso faz sentido se você pensar bem. Você não chama um menino feio chamado Félix de Félix feio, chama. A imaginação do Nigel cansou de criar só chapéus e ele começou a inventar coisas como o telefone para a pessoa falar com ela mesma, a bengala com um copo bem comprido e fino embutido para senhoras e senhores não passarem sede durante os passeios mais longos. E o famoso relógio que mostrava os dias do mês em vez de mostrar as horas. Ele explicou assim: relógio com horas tem em tudo quanto é lugar e nas mais diferentes pessoas. É muito fácil saber que horas são, é só olhar por aí. Agora, saber o dia do mês dá o maior trabalho para as pessoas, mas não para mim. Além de fazer chapéus e outros objetos malucos, o Nigel fazia várias coisas de um jeito bem original, diferente, brincalhão ou maluco mesmo. Por exemplo, uma vez por semana, o Nigel tomava chá à tarde com seu amigo, que era um macho de lebre chamado Lebre de Março, e um conhecido de uma prima da vizinha, que era o Rato Dorminhão. Você sabia que na Inglaterra, além do café da manhã, do almoço e do jantar, tem outra refeição que é o chá? Ele é servido com rodelas de limão ou com um pouco de leite, pontualmente às 6 horas da tarde, ou pelo menos era na época do chapeleiro maluco. Como o Nigel, a Lebre de Março e o Rato Dorminhão adoravam o chá, o chapeleiro maluco deu um jeito de ficar amigo do tempo e conseguiu que fossem 6 horas da tarde durante dias e dias inteiros do verão. Por isso, a Lebre de Março pôs uma mesa bem comprida embaixo de uma árvore na frente da sua casa e colocou sobre ela muitas xícaras e pratinhos e colheres e garfos, além dos bules de chá, é claro, os sanduíches, os pães e a manteiga, os bolos e o leite. Quando eles acabavam de tomar o chá, já eram 6 horas da tarde de novo. Então, eles trocavam de lugar e começavam tudo de novo,
usando outros pratinhos e xícaras e bules. Numa das várias 6 horas da tarde de um certo verão, apareceu uma menina de cabelo comprido e vestidinho, avental e meias com listras horizontais. Como a Lebre de Março e seus amigos pretendiam tomar chá muitas e muitas vezes, ela disse para a menina: "Não tem um lugar." Mas a menina disse: "Tem um monte de lugar." E ela sentou-se, o que foi considerado pelos 3 amigos como uma coisa muito rude. O rato dorminhão estava dormindo, mas escutando tudo o que era dito. Ou, pelo menos, estava fingindo que escutava. A menina se serviu de chá e pão com manteiga. Só não conseguiu responder um enigma proposto porque ela não tinha resposta. Interrompeu bastante o rato dorminhão enquanto ele estava contando uma história e foi embora e nunca mais voltou. Quando as folhas começaram a ficar vermelhas, douradas e amarelas e cair das árvores, mostrando que o outono estava chegando, o Nígel se despediu de seus amigos e voltou para a cidade. Nos 87 anos seguintes, ele criou chapéus malucos, inventou objetos incríveis e fez novas amizades. O Nígel conheceu a fome e a sede e pediu a elas que só aparecessem na casa dos Stuart quando eles estivessem com comida e água. Ele ficou amigo do sono e pediu que ele fosse embora logo que o dia amanhecesse, para que o Nígel tivesse bastante tempo para criar e confeccionar coisas. E quando o chapeleiro maluco já estava bem velhinho, ele se apresentou para a Saudade e pediu a ela que só aparecesse de vez em quando na cidade dele, para que todas as pessoas que o conheciam lembrassem dele, mas não sofressem. Fim. E aí, que história é essa? Você já conseguiu identificar? Bom, então eu vou só devolver aqui o título para você. Então, olha lá. Drei, lhamas, vá, sapo, sai, linka. Se você desembaralhar essas letras, que título de história você consegue localizar? Eu vou te dar um tempinho e aí já volto com a resposta para você.
Então, que história é essa? O autor vai nos ajudar aqui. Ele faz uma pergunta também. Não era uma festa de desaniversário? Você fez associação com aquele filme? Acho que sim, né? Então vamos lá. Drei, lhamas, vá, sapo, sai, linka é o nome com as letras embaralhadas de um dos livros mais malucos, engraçados e gostosos de ler, Alice no País das Maravilhas. Ele foi escrito pelo inglês Sir Charles Lutwidge Dodgson. Você tinha acertado que era Alice no País das Maravilhas? Né? Conseguiu associar muito bem. Vamos lá. Então, o Charles assinou os livros da Alice com o nome de Lewis Carroll. Você deve saber que a Inglaterra é aquele país que fica na parte de baixo de uma ilha enorme que fica ali em cima da França. Se você já sabia disso, muito bem. Se não sabia, muito bem também, porque acabou de ficar sabendo. Além de escritor, Sir Charles era matemático, ministro da igreja anglicana e fotógrafo. Ele escrevia quando não estava trabalhando, o que quer dizer que ele não escrevia para ganhar dinheiro. De todas as partes birutas dessa história, a minha preferida é a que tem o Chapeleiro Maluco. Como acontece com muita gente, eu conheci essa história vendo o desenho animado da Disney e só depois li o livro. Quando estava lendo essa parte, eu achei muito estranho o encontro da Alice com a Lebre de Março, o Chapeleiro Maluco e o Rato Dorminhão, porque eles nunca falaram em desaniversário. Para quem não sabe, desaniversário é o que acontece nos 364 dias do ano em que não é seu aniversário. Seria muito mais legal comemorar, dar festa e ganhar presentes nos desaniversários, em vez de fazer tudo isso só no aniversário, não seria?
Essa coisa interessantíssima só aparece no outro livro da Alice, que em português é sempre chamado de Alice através do espelho. Mas em inglês, que é a língua em que o Lewis Carroll escreveu, se chama Através do Espelho. Quem fala sobre desaniversário com Alice é um personagem chamado Humpty Dumpty. Vale muito a pena ler estes dois livros, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, que tem várias coisas malucas, interessantes e engraçadas que não estão no desenho animado. Tá aí uma super dica que o Flávio de Souza dá pra gente e que eu também repasso, porque assim como ele, eu conheci a história primeiro pelo filme, pelo desenho animado. Depois é que eu fui conhecer no livro e realmente tem muita coisa bem legal para descobrir nessa leitura. Então, aproveite, leia nos espaços em que você puder ter acesso e não se esqueça de mandar uma foto de você lendo pela cidade, tá? Leitor pela cidade. Então, manda lá. falaleitorliterário@gmail.com. Eu fico aguardando a sua foto, o seu vídeo, para a gente poder compartilhar na nossa próxima aula. E a gente se encontra lá em alguma história. Até lá! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.